A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, dando sequência ao primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimom? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma, por nós
fica, entregamo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote, e subiu dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. 1 Samuel, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse:
não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para matirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios, procede a impiedade. Porém, a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. 1 Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje,
e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu Senhor. Dei-se aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém,
A vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e de ti tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Amém.